Olá, meus amados, estamos no 16º dia, agora a gente entrou na contagem regressiva para o Natal, faltam menos de 10 dias. Estamos aqui com o nosso advento, baseados neste livro de John Piper, e hoje eu quero ler com vocês Filipenses 2, do 9 ao 11, que diz assim: Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nossa, isso é muito lindo. Mas o capítulo de hoje nós vamos falar sobre a adversidade mais bem-sucedida de Deus. Estranho o título, né? Mas pensa aqui comigo. O autor começa falando sobre José, mas antes ele coloca assim: o Natal marcou o começo da adversidade mais bem-sucedida de Deus. Ele sempre se deleitou em mostrar o seu poder através da aparente derrota. Lá no Antigo Testamento, José, um dos 12 filhos de Jacó, ele teve uma promessa de Deus, que ele seria grande, que ele seria maior que o seu pai e que seus irmãos. Isso gerou uma confusão danada entre os irmãos, porque eles ficaram com ciúmes e acharam um absurdo o mais novo ser o maior dentre toda a família. E trouxe assim intriga entre eles mesmo. E os irmãos, se você for ver a história de José, é uma história muito linda. Eles acabam jogando José no fundo do poço, depois o vendem como escravo, e ele foi trabalhar como escravo no Egito. E por conta de ele fazer tudo bem, sabe? Tudo com maestria, tudo com excelência, Potifar, que era um homem poderoso do Egito, o colocou como governante da sua casa, e por conta da integridade de José, ele foi parar na prisão. E da prisão ele ainda ficou um bom tempo lá, e Deus arrumou de uma maneira que ele acabou conhecendo Faraó, interpretando um sonho de Faraó que ninguém conseguia interpretar, e Faraó confiou tanto nesse moço que o colocou como governador do Egito. Abaixo de Faraó era José. É uma história linda. Se você nunca leu, depois lê, porque parece um filme. E assim, quando ele se torna governador do Egito, finalmente a promessa que Deus tinha na vida dele se cumpre. Mas que caminho que José teve que passar? Porque aos olhos humanos era derrota atrás de derrota. Mas para Deus não, porque Deus transforma toda a maldição em bênção, e Deus muitas vezes ele tem que trabalhar no nosso caráter, na nossa maturidade, para que a gente possa receber as bênçãos de Deus. José era um menino mimado, ele era meninão mesmo. Ele jamais poderia ser governador do Egito se ele não fosse trabalhado. Então ele teve que passar por tudo aquilo que demorou para que ele se tornasse maior que seu pai e que seus irmãos. E ele coloca que percurso improvável para a glória, né? Mas esse é o caminho de Deus, mesmo para o seu filho Jesus. Porque Jesus, ele se esvaziou de si mesmo e assumiu a forma de um servo. E pior do que um servo, um prisioneiro, e foi executado. Mas, como José, ele manteve a sua integridade. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Acabamos de ler lá em Filipenses 2, 9 e 10. E esse é o caminho de Deus para nós também. Nós temos a promessa da glória. Mas lá em Romanos 8,17 diz: se com ele sofrermos. Então, a gente tem uma cruz para carregar também. O caminho para subir é descer. O caminho para frente é para trás.
o caminho para o sucesso é através de adversidades. Estas sempre serão vistas e sentidas como fracassos, até para nós mesmos, né? Mas se José e Jesus nos ensinam algo nesse Natal, é que Satanás e homens pecadores intencionaram para o mal, mas Deus o tornou em bem. Deus transforma toda maldição em bênção. Gênesis 50:20. Vós, santos temerosos, tomai renovada coragem. As nuvens que vos causam tanto temor estão cheias de misericórdia e romperão em bênçãos sobre as vossas cabeças. Receba essas bênçãos de Deus direto para mim e para vocês. Se você está vivendo um momento difícil, não fique com medo. Não pense que isso é um fracasso. Deus está trabalhando, muitas vezes no seu caráter, para que você tenha maturidade suficiente para receber grandes bênçãos que estão para cair sobre a sua cabeça. Pensa nisso no dia de hoje. Que Deus te abençoe e até amanhã. Beijos!